Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aula está sendo gravada, portanto, eu não sei se vocês estão assistindo de manhã, à tarde ou à noite. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos trabalhando Direito Civil, capítulo 9. Né? Nós vamos dar continuidade no item 2, folhas 120 do PowerPoint. Capítulo 9, item 02, item 2, folhas 120 do PowerPoint. Então, nós estamos trabalhando a respeito de pagamento, pagamentos indiretos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o pagamento com subrogação. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do pagamento com subrogação. Então, temos aqui o seguinte, conceito. Subrogação é a substituição de uma pessoa ou de uma coisa por outra, ou outra coisa, em uma relação jurídica. No primeiro caso, a subrogação é pessoal, pois o que está sendo substituído é o sujeito. No segundo caso, a subrogação é real, porque o que está sendo substituído é o objeto, é a prestação, é aquilo que deve ser entregue pelo devedor ao credor. A subrogação pode ser ainda legal ou convencional. Então, a subrogação legal é aquela que é prevista em lei. Então, o Código Civil diz como e quando deve ocorrer a subrogação legal. Então, ela é prevista no Código Civil. A subrogação é convencional quando as partes pactuam a respeito dela. Então, aqui nós temos que o devedor e credor convencionaram sobre a subrogação. Então, lá no contrato, menciona a situação da subrogação. A primeira decorre da lei, ou seja, a subrogação legal decorre da lei. E quando nós dissemos lei, nós estamos falando sobre o Código Civil. E a segunda, que é a subrogação convencional, decorre da vontade, ou seja, deriva da vontade, um acordo de vontade entre as partes. Então, o que ficou estabelecido entre os contratantes, devedor e credor. Natureza jurídica. Natureza jurídica. Então, temos aqui, trata-se de instituto autônomo, em que o pagamento promove apenas uma alteração subjetiva da obrigação, mudando o credor. Então, nós temos ali a substituição da pessoa do credor. Nós temos um credor que é substituído por uma outra pessoa. Então, temos o primitivo credor, e o atual credor. Então, o primitivo credor sai da relação jurídica, que passa a ser ocupada por o atual credor, que toma o seu lugar. Extinção obrigacional ocorre somente com relação ao credor, que fica satisfeito. Nada se altera para o devedor, que deverá que pagar ao terceiro, subrogando no direito do seu crédito. Então, vou tentar trazer aqui uma situação. Eu devo 10 mil reais para a professora Luciana. Eu devo 10 mil reais para a professora Luciana. Certo? Só que toda vez que eu chego na faculdade para trabalhar, a Luciana fica me olhando de cara feia, fica me cobrando. E a Regina, percebendo essa situação constrangedora, o que ela resolve fazer? Resolve efetuar o pagamento da dívida. Então, a Regina procura a Luciana e fala assim, Luciana, eu vou pagar a dívida do Ricardo. Certo? Então, a Regina paga a Luciana, certo? E ocupa o lugar da Luciana de credora. Então, eu passo a dever não mais para a Luciana, eu passo a dever agora para a Regina, pois a Regina pagou a minha dívida, quitou a minha obrigação. Então, ela assumiu o lugar da Luciana. Ela subrogou-se no lugar da Luciana. A Luciana é a primitiva credora e a Regina, a professora Regina, é a atual credora. Assumiu a posição da Luciana nessa relação. Eu, por sua vez, continuo devendo o mesmo valor. Eu devia 5 mil reais para a Luciana, continuo devendo 5 mil reais. Só que agora para a professora Regina e não mais para a Luciana. Regulamentação. Subrogação legal. Opera de pleno direito. Então, ela opera de pleno direito. Então, já é prevista no Código Civil, artigo 346. Então, ela ocorre sozinha. Não depende de manifestação das partes. Ela opera de pleno direito, pois essa subrogação ela é prevista no próprio Código Civil.
Então, veja só como que ela ocorre. Em favor do credor, que paga a dívida de devedor comum. Né? Em favor de credor, né, que paga a dívida de devedor comum. Então, imagina o seguinte, pessoal. Eu devo R$5.000 para a Regina e devo também R$5.000 para a Luciana. Então, o total da minha dívida, R$10.000. Devo R$5.000 para a Regina e devo R$5.000 para a Luciana. Então, o que acontece? A Regina paga R$5.000 para a Luciana. A Regina paga R$5.000 para a Luciana. E a Regina se torna credora do valor total, ou seja, de R$10.000. Certo? Então, a Regina paga a Luciana, né, R$5.000, né, e com isso a Regina se torna credora do valor total, que no caso seria R$5.000, seria R$10.000. Então, a Regina já era credora de R$5.000. Ao pagar R$5.000 para a Luciana, a Regina passa a ser credora, então, da importância total, que é de R$10.000. Então, para mim, né, eu que sou devedor, nada muda, porque eu continuo devendo R$10.000. A diferença é que eu não vou ter mais que pagar R$5.000 para a Luciana. Terei que pagar R$10.000 para a Regina. R$5.000 que eu já devia para a Regina e R$5.000 que eu devia para a professora Luciana. Em favor do adquirente, né, do imóvel hipotecado, em favor do adquirente do imóvel hipotecado, né, em favor do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecado, bem como o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Então, imagina a seguinte situação, pessoal. Eu tenho um imóvel, né, e esse imóvel é financiado na Caixa Econômica Federal. Né? Ou dei o imóvel em garantia para a Caixa Econômica Federal. Eu tenho um imóvel, né, esse imóvel vale R$200.000, por exemplo, esse imóvel vale R$200.000, e eu pedi um financiamento de R$100.000 lá na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal me emprestou R$100.000 e eu dei em garantia esse imóvel, que vale R$200.000. Aí eu fiz o seguinte, vendi o imóvel para a professora Luciana. Então, o que a Luciana faz? Ao invés da Luciana me pagar R$200.000, a Luciana paga, né, a Caixa Econômica Federal R$100.000. Então, a Luciana paga a dívida que eu tenho com a Caixa Econômica Federal. Então, eu devo R$100.000 para a Caixa Econômica Federal. A Luciana, ao invés de me pagar os R$200.000, a Luciana paga para a Caixa Econômica Federal R$100.000. E depois ela me paga o remanescente, ou seja, os outros R$100.000, porque ela está comprando um imóvel no valor de R$200.000. Ela está comprando um imóvel no valor de R$200.000. Então, para evitar a hipoteca, né, para evitar que o imóvel fique em garantia, né, é que a Luciana paga a dívida, né, e toma o lugar, né, do banco, que era o credor. Né? Então, como ela já efetuou o pagamento de R$100.000 para mim e pagou a dívida que eu tinha na Caixa Econômica Federal, ela se torna credora do valor de R$200.000. Por isso, ela toma o imóvel para ela como forma de pagamento. Ela fica com o imóvel, então, né, integralmente como forma de pagamento. Em favor de terceiro interessado. Em favor de terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. O exemplo que nós temos aqui é do avalista. Então, imagina o seguinte, pessoal. Eu devo R$10.000 para a professora Luciana e a professora Regina é minha avalista. Então, veja só. Eu emiti uma nota promissória de R$10.000 para a Luciana, né, e a professora Regina é a minha avalista. Então, a avalista é quem assina na nota promissória garantindo o pagamento da dívida. Se eu não pago a dívida, a Luciana poderá exigir o pagamento da professora Regina. Então, veja só, pessoal. A Regina, já percebendo que eu não tenho condições de pagar a dívida, a Regina se antecipa e procura a Luciana e paga a dívida. Então, por que a Regina fez isso? Para evitar que a Luciana promova uma ação de execução contra a Regina e que venha a penhorar algum bem da Regina. Então, para evitar esse tipo de situação, a Regina se antecipa e efetua o pagamento. Quando a Regina paga a Luciana, né,
ela assume a posição da Luciana, ou seja, ela se subroga no lugar da Luciana, se tornando, então, credor, né? Então, a professora Regina poderá depois, então, vir cobrar de mim, né? Exigir de mim o pagamento da dívida, pois ela já efetuou o pagamento. Terceiro não interessado que paga a dívida. Quando eu digo aqui terceiro interessado, eu estou dizendo que essa pessoa não pode ser acionada pelo credor. O credor não pode processar essa pessoa. O credor não pode ingressar com uma ação de execução contra essa pessoa para receber a dívida que eu devo. Então, eu devo para a professora Luciana, certo? Eu devo para a professora Luciana, só que a professora Luciana não pode exigir o pagamento do meu irmão, não pode exigir o pagamento da minha mãe, não pode exigir o pagamento da professora Regina, se a Regina não é avalista. Se o meu irmão ou minha mãe não são meus avalistas. Se eles não são meus avalistas, eles não poderiam, né, não podem ser acionados judicialmente para pagar a minha dívida. Só que minha mãe faz o quê? Vem e paga a dívida, né? Só que ela é considerada terceiro não interessado. Por quê? Porque ela não poderia ser atingida pela Luciana. A Luciana não poderia obrigar minha mãe a estar pagando a minha dívida. Em razão desse fato, quando minha mãe efetua o pagamento dessa dívida, ela passa a ter o direito ao reembolso do valor que ela pagou. Porém, ela não se subroga nos direitos de credor, né? Então, se eu tivesse outras garantias, outros fiadores, outros avalistas, outras hipotecas, outros penhores com relação a essa obrigação, vinculada à professora Regina, né? Essa pessoa que efetuou o pagamento no lugar dela não teria esse direito, não assumiria, não adquiriria esses direitos, né? Então, não é transmitido esses direitos para essa pessoa que efetuou o pagamento. Ela apenas terá direito ao reembolso do valor que foi pago, terá apenas direito ao reembolso dos valores que foram pagos. Subrogação convencional, né? Quando o credor recebe o pagamento, né, a subrogação convencional é aquela que se dá por acordo entre as partes, né? Eles vão combinar, eles vão contratar isso, né? Quando o credor recebe o pagamento, de terceiro, expressamente ele transfere todos os seus direitos. Não depende de anuência do devedor, não depende de anuência do devedor. Então imagina o seguinte: eu devo R$10.000 para a professora Luciana, eu devo R$10.000 para a professora Luciana, e a garantia que a Luciana tem é um relógio de ouro que eu entreguei para ela, certo? Eu tenho um relógio de ouro e dei esse relógio de ouro para a professora Luciana e disse assim: Luciana, se eu não te pagar, o relógio de ouro é seu, certo? Então, o relógio de ouro é a garantia do pagamento, certo? Só que eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu não tenho como pagar a professora Luciana. E a Regina, percebendo isso, ela se antecipa e procura a Luciana, né? E efetua o pagamento da dívida. Luciana, eu vim pagar a dívida do Ricardo, R$10.000. E a professora Regina efetua o pagamento dos R$10.000. Ocorre a subrogação, ou seja, a Regina, né, ocupa a posição da Luciana, pedindo para a Luciana o relógio em garantia. Ou seja, o relógio que era garantia em favor da Luciana é entregue para a professora Regina. A professora Regina, então, fica com esse relógio de ouro, aguardando o meu pagamento, certo? Então, aquela garantia que a Luciana tinha é transmitido para a professora Regina. Se eu não efetuar o pagamento para a Regina, ela ficará com o relógio de ouro para ela, tá? Quando o terceiro, olha só, item 2, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, eu devo, por exemplo, para a professora Luciana, né? E a Luciana tem uma garantia, certo? Então, ela tem uma garantia. Qual seria a garantia? Né? A professora Vânia é minha avalista. A professora Vânia é minha avalista. Ou a garantia é uma hipoteca, né? A minha casa está em garantia. Então, o que acontece? A Regina me empresta o dinheiro para eu pagar a dívida para a Luciana. Só que quando a Regina me empresta o dinheiro, ela fala assim: bom,
eu te empresto dinheiro para você pagar a Luciana, mas eu quero as mesmas garantias que a Luciana tinha, né? A Regina me fala assim, eu pago a sua dívida, mas eu quero as mesmas garantias que a Luciana tinha. Então, eu concordo com isso e transmito para a Regina as mesmas garantias. Ou seja, se tinha um penhor, eu dou à Regina esse penhor, um relógio de ouro, por exemplo. Se tinha a hipoteca de um terreno, de um imóvel, eu transfiro essa hipoteca em favor da Regina. Se existia um avalista ou fiador, né, essa pessoa irá garantir também o pagamento em favor da Regina. Certo? O exemplo que nós temos aqui é do mutuário da Caixa Econômica Federal. O mutuário é quem pega dinheiro emprestado no banco, né? Então, ele vai lá, contrata um financiamento na Caixa Econômica Federal, né? Por exemplo, para comprar um imóvel, né? Para comprar um imóvel, então ele é um mutuário, ele pediu dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal. E contrata um mútuo para adquirir um imóvel, né? Para a aquisição do imóvel. Se essa pessoa vai vender o imóvel para alguém, essa pessoa que vai adquirir o imóvel, né, efetua o pagamento para a Caixa Econômica Federal, ocupando a posição do banco, ocupando então a posição de credor, certo? Subrogação pessoal. Ocorre a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação, né? Ocorre a transferência dos direitos do credor, né, para aquele que solveu a obrigação ou emprestou o necessário para solver. O exemplo que nós temos aqui é do avalista que paga a dívida, né? O avalista que paga a dívida. Eu devo para a Luciana, né? A Luciana tem uma nota promissória que representa o crédito dela e a minha dívida, né? Então, quando eu emiti a nota promissória, a professora Regina assinou na posição de avalista. Então, lá na nota promissória tem a assinatura da Regina. Ela é avalista, ela é minha avalista. Eu sou avalizado e a professora Regina é avalista, né? E o título está com o credor, né? No caso, a Luciana, né? Então, quando a Regina efetua o pagamento, né, ocorre a transferência, né, da posição de credor da Luciana para a Regina. Então, olha só, ocorre a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação ou emprestou o necessário para pagar a dívida. A Regina me empresta o dinheiro, eu vou lá e efetuo o pagamento, né, efetuo o pagamento para a Luciana. Então, a Regina passa a ocupar a posição de credora no lugar da Luciana. A subrogação promove a mudança do credor. A extinção ocorre somente com relação ao credor. Ocorre somente com relação ao credor. Nada altera para o devedor, visto que o terceiro que paga toma o lugar do credor satisfeito e passa a ter o direito de cobrar a dívida do devedor. Então, para o devedor, nada muda, né? Eu devo 10 mil reais para a Luciana, né? A Regina vai lá e paga a Luciana e passa a ocupar o lugar da Luciana, se subroga no lugar da Luciana. A minha dívida de 10 mil reais continua sendo 10 mil reais. A diferença é que, ao invés de eu pagar para a Luciana, eu vou ter que pagar para a professora Regina. Efeitos. A subrogação, né, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, né, em relação à dívida, contra o devedor principal e seus fiadores. Então, quando eu devo para a professora Luciana 10 mil reais e a professora Regina procura a Luciana e efetua o pagamento, ocorrendo a subrogação, todas as garantias que a Luciana tinha são transmitidas para a professora Regina, certo? Então, se tiver hipoteca, se tiver fiador, se tiver avalista, se tiver penhor do relógio de ouro, por exemplo, todas essas garantias serão transferidas, né, à atual credora, no exemplo, a professora Regina. Na subrogação legal, o subrogado não pode reclamar do devedor a totalidade da dívida. Olha só, na subrogação legal, o subrogado não pode reclamar do devedor a totalidade da dívida, mas só aquilo que houver desembolsado no pagamento. Então, vamos tentar trazer um exemplo. Eu devo 10 mil reais para a Luciana. A professora Regina procura a Luciana e fala assim: Luciana,
eu vou pagar a dívida do Ricardo. Só que eu vou pagar R$ 8.000 e você vai me dar quitação total da dívida. Então, veja só, pessoal. A Regina procura a Luciana e fala assim: Luciana, vou pagar a dívida do Ricardo, mas vou pagar R$ 10.000, vou pagar R$ 8.000, mas quero que você me dê um recibo de quitação total da dívida. Ou seja, não vai ficar mais dívida, não vai existir mais dívida. E a Luciana concorda com isso. A Luciana concorda com isso. Veja só, a Regina passa a ocupar a posição de credora. A Regina se subroga no lugar da Luciana. Porém, como se trata de subrogação legal, a Regina só vai poder exigir de mim R$ 8.000 e não o valor total da dívida, que era de R$ 10.000, certo? Porém, a subrogação convencional pode o contrato dispor o inverso, porque tem intuito especulativo. Então, quando se trata de subrogação convencional, vamos imaginar o exemplo. Eu devo R$ 10.000 para a professora Luciana, a professora Regina procura a Luciana e diz assim: Luciana, eu vou pagar a dívida do Ricardo, só que eu vou pagar só R$ 8.000, certo? Vou pagar só R$ 8.000. E a Regina paga para a Luciana R$ 8.000. Só que a Luciana entrega para a Regina um recibo como se tivesse recebido R$ 10.000. A Luciana entrega para a Regina um recibo dando plena quitação, mas no valor total da dívida, ou seja, R$ 10.000. Deste modo, a Regina vai poder receber de mim, né? Só que ela vai poder receber de mim o valor total, ou seja, R$ 10.000, muito embora ela tenha pago apenas R$ 8.000 para a Regina. Então, aqui, o objetivo dela é especulativo, ou seja, lucrativo. Ela vai ganhar dinheiro efetuando esse pagamento. O credor originário, só em parte reembolsado, o credor originário, exemplo, eu devo para a Luciana. A Luciana é o credor originário. Só em parte reembolsado, o que quer dizer? Eu devo R$ 10.000 para a Luciana, a professora Regina procura a Luciana e fala assim: Luciana, vou pagar R$ 6.000 da dívida do Ricardo. Ele vai continuar devendo R$ 4.000. Então, veja só, a Regina procura a Luciana e fala assim: vou pagar R$ 6.000 da dívida. O Ricardo continua devendo R$ 4.000, ou seja, o credor originário, a Luciana, foi reembolsado apenas em parte do seu crédito. A Luciana continua tendo preferência ao subrogado, ou seja, tanto a Luciana quanto a Regina poderão me cobrar. A Luciana poderá me cobrar R$ 4.000 e a Regina poderá me cobrar R$ 6.000. Porém, a Luciana tem preferência com relação à Regina, certo? Então, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante. Então, a Luciana tem preferência com relação à Regina na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar integralmente o que a deve a um e a outro devedor. Então, veja só, pessoal. Então, eu continuo devendo R$ 4.000 para a Luciana e fico devendo R$ 6.000 para a Regina. Então, veja só, se eu não tenho dinheiro para pagar as duas, eu tenho apenas R$ 4.000, esse dinheiro vai ser destinado ao pagamento exclusivo da Luciana e não para a Regina. Ou seja, a Regina pagou R$ 6.000 para a Luciana, né? E a Regina somente poderá me cobrar esses R$ 6.000 se eu tiver condições de pagar a Luciana primeiro, ou seja, R$ 4.000, e sobrar dinheiro ainda para estar pagando a Regina. Se o meu dinheiro só for suficiente para pagar a Luciana, se eu só tenho R$ 4.000, eu tenho que pagar a Luciana e a Regina ficará sem receber. A Regina não terá privilégio. Quem terá privilégio será a Luciana. Imputação em pagamento. Imputação em pagamento. Então, quando a gente fala sobre imputação em pagamento, nós estamos tratando de uma situação em que existem duas ou mais dívidas envolvendo o mesmo credor, né, e o mesmo devedor. Então, nós temos um devedor e um credor. Porém, esse devedor tem várias dívidas,
certo? Tem várias dívidas da mesma natureza e todas elas já vencidas, né? Todas elas vencidas e da mesma natureza. E o devedor tem que efetuar o pagamento, né? Tem que efetuar o pagamento. Então, a imputação em pagamento serve para dizer qual das dívidas o devedor está pagando. Fala, eu estou pagando, mas eu estou pagando essa dívida. Eu tenho 10 dívidas, mas eu estou pagando esta dívida aqui, certo? Então, para isso é que serve a imputação em pagamento. Então, temos aqui o conceito. A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua pagamento não suficiente para saldar todas elas. Então, ele não tem dinheiro para pagar todas as dívidas vencidas. Então, ele vai efetuar um pagamento, né, que poderá dar quitação a uma das dívidas apenas. Então, ele vai dizer qual delas ele está quitando. Espécies. Imputação feita pelo devedor, limitações. Aí nós temos previsão aqui de alguns artigos. Então, veja só, artigo 352. A imputação em pagamento, a imputação em dívida não vencida não se fará sem o consentimento do credor. Então, imagina o seguinte, você deve 2 dívidas. Né? Eu devo 2 dívidas para a Luciana. Uma venceu e a outra não. Né? Então, eu só posso pagar a dívida ainda não vencida se o credor concordar. Certo? Então, eu tenho 2 dívidas com a Luciana. Uma vencida e uma não vencida. Eu quero pagar a dívida que ainda não venceu. Eu posso? Posso, desde que o credor concorde. Se o credor concordar, não tem problema algum. Certo? O devedor não pode imputar o pagamento em dívida com valor superior ao montante ofertado. Então, olha só, o devedor não pode imputar o pagamento em dívida, né, com valor superior ao montante ofertado, salvo acordo das partes, pois o credor não é obrigado a receber parceladamente. Então, veja só, eu devo para a Luciana uma dívida de 10 mil e devo para a Luciana uma dívida de 5 mil. Certo? Eu devo para a Luciana uma dívida de 5 mil e devo para a Luciana uma outra dívida de 10 mil reais. Eu quero pagar a dívida de 10 mil reais, só que eu só tenho 5 mil reais. Então, esse pagamento só terá validade se a Luciana concordar. Se a Luciana não concordar, né, ela não terá a obrigação de receber esse pagamento. Então, esse meu pagamento de 5 mil reais terá que ser utilizado para quitar a segunda dívida, no valor de 5 mil reais. Porque eu não posso obrigar a Luciana a receber 5 mil reais de uma dívida que é do valor total de 10 mil reais, nos termos do artigo 314 do Código Civil. Se a dívida consistir no principal e juros, a imputação só pode incidir sobre o principal, salvo acordo entre as partes. Então, de repente, eu devo 10 mil reais para a Luciana, né? E devo outros 2 mil reais de juros. Ou seja, devo 12 mil reais para o Luciano. Se eu vou efetuar o pagamento de R$1.000, esse valor deve incidir sobre o principal. Ou seja, eu estou pagando, né, a dívida principal, que é a de 10 mil reais, e vai ser reduzido para 9 mil reais. Então, esse pagamento não é feito sobre os juros, é feito sim sobre o principal, salvo acordo entre as partes. Então, eu posso combinar com ela de maneira diferente, ou seja, que esses R$1.000 estão sendo utilizados para o pagamento dos juros, mas para isso deve haver um acordo entre as partes. Imputação feita pelo credor, né? Imputação feita pelo credor, quando o devedor não declara qual das dívidas quer pagar, né, é efetivada na própria quitação. Então, quando o devedor vai pagar, ele tem que dizer qual dívida ele está pagando. Se ele não disser qual dívida está pagando, poderá o credor mencionar no recibo de quitação qual dívida está sendo quitada. Então, eu procuro a Luciana e falo assim, Luciana, eu estou pagando aqui R$1.000. Só que eu devo, né, eu tenho várias contas, várias obrigações já vencidas. Né? Então, se eu não digo para a Luciana, olha, eu estou pagando essa dívida aqui, poderá a Luciana, no recibo, mencionar qual das obrigações está sendo quitada com aquele pagamento.
A imputação por determinação legal, né? Imputação por determinação legal. Se o devedor não fizer a indicação de qual dívida eu estou pagando, né, nos termos do artigo 352, e a quitação for omissa, ou seja, a quitação não diz qual dívida está sendo paga, né, quanto à imputação, ocorrerá da seguinte maneira. Se tiver capital e juros, se tiver o capital principal e juros, esse pagamento incidirá sobre os juros, né? Se tiver dívida vencida e dívida não vencida, né, esse pagamento incidirá sobre as dívidas vencidas. Então, veja só, imputação por determinação legal. Se o devedor paga, mas não diz qual obrigação está pagando, e no recibo também não é mencionado qual dívida está sendo quitada, né, então, nos termos do artigo 354, né, ocorrerá da seguinte maneira, né, se tiver dívida principal e juros, o pagamento, né, abaterá os juros. Se tiver dívida vencida e dívida não vencida, o pagamento extinguirá a dívida já vencida. Líquida e ilíquida, né? Líquida e ilíquida, ou seja, se nós temos dívidas que podem já serem executadas e dívidas que ainda não podem ser executadas, ou seja, são ilíquidas. Então, obrigação ilíquida é aquela que o credor ainda não pode executar. E dívida líquida é aquela que o credor já pode promover a ação de execução. Então, se o devedor não menciona qual dívida está pagando e nem o recibo menciona qual obrigação está sendo quitada, né, incidirá o pagamento sobre a dívida líquida, segundo a ordem de vencimento. Né, segundo a ordem de vencimento. Se todas forem líquidas e vencidas no mesmo dia, na mesma data, no mesmo tempo, incidirá na mais onerosa, ou seja, naquela que a taxa de juro for maior, ou naquela que tem uma multa por descumprimento do pagamento maior. Então, tem dívida de juro de 1%, dívida de juro de 2%, dívida de juro de 3%, dívida que tem multa de 10%, que tem outra que tem multa de 15%, outra que tem multa de 20%. Então, esse pagamento incidirá sobre, né, a obrigação mais onerosa, ou seja, aquela mais pesada contra o devedor. E se forem todas iguais, incidirá proporcionalmente em todas. Então, vai abater o pagamento de todas elas. Então, imagine aí que 10 dívidas, né, 10 dívidas de R$10.000 cada uma. 10 dívidas de R$10.000 cada uma. O devedor vai lá e efetua o pagamento de R$10.000. Então, vai abater vai abater R$1.000 de cada uma delas. Ou seja, todas as 10 dívidas serão reduzidas para R$9.000. Bom, encerramos nesse item, né? Item 4 da ação em pagamento. Vamos deixar para a próxima aula. Iremos deixar para a próxima aula.